Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre preservação ambiental e a relação que isso tem com o veganismo. Para algumas pessoas não é tão claro a relação que o veganismo tem com a preservação ambiental. Para a maioria dos veganos isso é bastante claro, já a maioria das pessoas veganas entendem isso, mas para as pessoas que não são veganas isso não é tão óbvio. E fica mais fácil a gente entender essa relação entre veganismo e preservação ambiental se a gente pensar no oposto, na relação entre exploração animal e devastação ambiental. E a gente pode fazer isso por diferentes aspectos, né? A gente pode pensar, por exemplo, no consumo de água. E a gente pode lembrar, isso é um dado que se tem, que para produzir um pedaço de carne de boi de mais ou menos meio quilo, se consome a mesma quantidade de água de 6 meses de banho diário. Né? É muita água. Né? E para produzir queijo e diferentes tipos de laticínios, manteiga, também se gasta muita água. E, ok, algumas pessoas podem pensar então que é só largar a carne de boi, a carne vermelha de boi e os derivados dela, né? Mas, para produzir carne de frango, por exemplo, sim, se gasta menos água, se gasta mais ou menos 5 vezes menos água, mas ainda assim é dezenas de vezes mais do que se gasta de água para produzir alimentos vegetais. A gente também pode pensar em relação ao desmatamento. Né? Hoje se sabe que a pecuária, a criação de gado, é responsável por 80% do desmatamento da floresta amazônica. Né? E algumas pessoas podem pensar que, mas também se desmata para produzir grãos, né? Para produzir soja e milho. Né? Então, é problemático comer tofu, que é feito de soja, porque ele desmata a Amazônia. Mas, na verdade, a maior parte desses grãos, mais ou menos 80% também de soja, milho, esses grãos que são produzidos em larga escala, eles são usados para a produção de ração animal. Então, eles viram a ração para esses bois, galinhas, porcos, enfim, esses animais que vão ser abatidos depois ou produzir leite, ovos, para a alimentação humana. A gente pode pensar pela questão do aquecimento global também, e se sabe que a pecuária é um dos maiores causadores do aquecimento global, né? Porque os bois, o gado, eles emitem gases de efeito estufa que aceleram esse aquecimento. E aí não adianta só parar de comer carne e tomar leite, por exemplo, porque as vacas leiteiras, elas também emitem esses gases e, na verdade, em uma quantidade ainda maior, porque elas consomem mais calorias, né? Elas comem mais e emitem mais desses gases. E a gente pode pensar que comer peixe, então, é uma saída mais ambiental, que preserva mais o meio ambiente. Mas se a gente der uma procuradinha, a gente vai encontrar com facilidade que 46% do lixo plástico dos oceanos é formado por redes de pesca. E essas redes estão lá porque elas foram usadas para pescar peixes para alimentação humana. Então, se a gente pensar nesses aspectos e na devastação ambiental que a exploração animal causa, fica mais fácil da gente entender a relação entre o veganismo e a preservação ambiental. E se existe a expectativa que eu diga que tornar-se vegano é a melhor maneira de preservar o meio ambiente, eu não vou dizer isso, porque eu acho que preservar o meio ambiente inclui várias outras práticas e ações, como trocar os nossos descartáveis por embalagens reutilizáveis, compostar o seu próprio lixo orgânico, reduzir lixo seco, enfim, tem diversas estratégias que a gente pode adotar para reduzir o impacto ambiental que não são essencialmente veganas. Mas que a maioria dos veganos, inclusive pelo menos uma boa parte, também é ligada nisso, se preocupa com essas questões. Então, eu não vou dizer que tornar-se vegano é a melhor forma de preservar o meio ambiente, mas com certeza a melhor forma de preservar o meio ambiente inclui tornar-se vegano. E agora, por um outro ponto de vista assim, de preservação ambiental, a gente pode se perguntar por que é importante, né? A gente sabe que é importante, isso é inegável, mas por que é importante? Por que a gente tem que preservar o meio ambiente?
E se a gente pensar, a gente pode, né, lembrar de que para ter um planeta melhor para nós mesmos, para os nossos descendentes, para a humanidade que vem a seguir, mas a gente também pode lembrar que a maior parte das campanhas de preservação ambiental e das coisas que nos sensibilizam geralmente mostram tartarugas com plástico, né, no seu trato digestivo, as pessoas removendo esses plásticos delas, ursos polares em um ambiente em que está derretendo e eles estão passando fome, golfinhos presos em redes e diversos animais silvestres perdendo seu habitat por causa do desmatamento, por exemplo. Então, a gente também não está preocupado em preservação ambiental para que esses animais tenham uma vida e uma vida livre de exploração e de intervenção humana, né? Isso me lembra um caso que até virou um meme de uma pessoa que postou a foto de um prato e de uma bebida, e a bebida tinha um canudinho de metal, né, que é reutilizável, e aí a pessoa postou utilizando o canudo retornável pela preservação da vida marinha, e no prato tinha um peixe morto, né? Então, é um pouco estranho, né? Um pouco irônico, um pouco contraditório que a gente pense na preservação ambiental para preservar a vida dos animais. No entanto, a gente está incentivando a morte dos animais, né? Então, se a gente preserva o meio ambiente para isso, para preservar a vida livre dos animais, por que a gente iria comer animais? A gente iria tolerar que se mate animais para a gente vestir peles, por exemplo? Ou porque a gente iria testar produtos que é do nosso uso em animais, né? Se a gente vai evitar práticas que interferem na vida dos animais, que fazem eles sofrerem, né, através de preservação ambiental, por que a gente não evitaria práticas que fazem eles sofrerem de uma maneira ainda mais direta, né, com a exploração humana? Então, hoje eu queria dar essa sugestão de preservação ambiental, que é tornar-se vegano como uma das estratégias de preservação ambiental, e levantar esses questionamentos, né, do porquê a gente precisa preservar o meio ambiente, que é inegável que a gente precisa, mas é importante se perguntar o porquê para que a gente realmente adote estratégias efetivas e que a gente não adote outras ações que sejam contraditórias com esse nosso objetivo, por exemplo. Tá bom? Até logo. Tchau, tchau.